Senhora Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, polícia à porta dos supermercados, incidentes entre as pessoas que esperavam horas e horas, filas próprias de uma catástrofe natural. As imagens que ontem invadiram os televisores de todas as casas deram-nos conta de um país em estado de sítio e em estado de privação iminente. Tudo porque a maior distribuidora do país decidiu oferecer descontos de 50% a quem fizesse compras superiores a 100 euros. Dos 365 dias do ano, o Pingo Doce não encontrou melhor dia para fazer uma promoção sem precedentes em Portugal do que o feriado do 1º de maio. Um dia em que os trabalhadores tinham o seu descanso por garantido, mas em que viram obrigados não só a trabalhar mais do que em qualquer outro dia, como a fazê-lo em condições indignas que puseram em causa a sua própria segurança e integridade física. A escolha não foi inocente. Entendamo-nos, não foi uma promoção publicitária, mas sim uma ação política para virar consumidores contra trabalhadores. E para marcar um ponto político em favor da desregulação de horários e condições do trabalho, precisamente no Dia do Trabalhador. No momento em que o Governo avança, como nunca, no sentido da desregulação do mercado de trabalho, a mensagem foi clara. Os direitos dos trabalhadores são um empecilho para a economia e o interesse dos portugueses. Não são. Os consumidores, quando saem do Pingo Doce, também são trabalhadores. E não há promoção que pague, a médio e longo prazo, o que perdem com a diminuição dos seus direitos. Todos sabemos e percebemos que sabe bem poupar metade do que se gasta habitualmente na mercearia ou no supermercado. Mais a mais, num país que, como nos disse hoje o Eurostat, tem mais de 140 mil desempregados desde que o PSD e CDS chegaram ao governo. A reação popular é mais do que compreensível. Ela é, aliás, o sinal evidente da depressão económica em que o país se encontra mergulhado. Podia esta campanha e reação popular ter tido lugar antes da crise social que vivemos? Podia, mas não era a mesma coisa. Nada obrigava a Jerónimo Martins a escolher este dia. Ou alguém imagina que esta empresa seria capaz de organizar esta iniciativa no dia de Natal? Não. A força do simbolismo não escapou à distribuidora. Não contente com a desregulação dos horários de trabalho, decidiu invadir o caráter simbólico do 1º de maio para humilhar e vergar quem entende que contra a prepotência e repressão cabe lugar à dignidade do trabalho. Senhoras e senhores deputados, nada melhor a este respeito do que dar a palavra a quem sabe do que fala. Já parou para pensar porque é que existem descontos? O desconto só existe para se poder baixar um preço que estava caro. Se ele já estivesse barato, não eram precisos descontos, não é verdade? E com as promoções é a mesma coisa. O preço sobe e desce, sobe e desce. Quem assim explica de forma simples e direta como funcionam as promoções é o próprio Pingo Doce num dos seus anúncios. Que fique, pois, claro, o que aconteceu ontem não foi uma promoção. Foi uma campanha política e foi uma operação ilegal. Das duas, uma. Ou o Pingo Doce vendeu ontem abaixo do custo para esmagar a concorrência e prejudicar os consumidores no futuro, ou apresenta margens de lucro de 50% nos outros 364 dias do ano. Como dizem os ideólogos liberais, tão do agrado do dono da Jerónimo Martins e deste Governo, não há almoços grátis. A promoção de ontem vai sair cara, demasiadamente cara, aos consumidores, aos trabalhadores e à economia. O que a Jerónimo Martins fez foi vender abaixo do preço do custo e quebrou a lei, porque ou vendeu com prejuízo, o que é ilegal, ou obrigou os seus fornecedores a venderem abaixo do custo, o que também é ilegal. Perguntemos, pois, porque arrisca a Jerónimo Martins tal operação ilegal? Simplesmente porque sabe que este Governo
protege sempre os donos do Portugal. Dissemos-lo aqui quando debatemos a lei da concorrência. De nada vale uma lei que não belisca a grande distribuição. O Governo fechou os olhos. Criou uma plataforma para a autorregulação, a PARCA, que é parca de nome e de resultados. O Ministro da Economia chuta para a Ministra da Agricultura, a Ministra da Agricultura chuta para as calendas. A grande distribuição ri, impune, cada vez mais poderosa. O Bloco de Esquerda entregou hoje mesmo 2 requerimentos para ouvir o Ministro da Economia e a Ministra da Agricultura. É preciso que fique claro que o Governo vai garantir todas as condições à ASAI para que investigue o sucedido. O que aconteceu ontem põe a nu a verdadeira natureza do Grupo Jerónimo Martins. Humilhação dos consumidores, abuso sobre os trabalhadores, concorrência desleal, esmagamento da produção nacional e poder. Sobretudo, poder. Todo o poder, nenhuma responsabilidade. O silêncio do Governo nesta matéria fala mais do que qualquer palavra. É a voz da cumplicidade ativa, disse.